são a porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém? Nós vamos fazer um momento de intercessão, de oração ao Senhor. Eu quero convidar você nesta noite a abrir o seu coração para Deus, para que nós possamos apresentar a nossa súplica, a nossa oração diante do Senhor. Antes de nós orarmos, eu quero deixar dois versos, né? Do Salmo de número 61, o versículo 1 e o versículo 3, quando Davi ele confia em Deus como seu refúgio, e aqui ele faz uma oração ao Senhor. Ele diz: ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Amém? Então, vamos estarmos orando, intercedendo nesta noite. Vamos orar pela igreja, né? Vamos orar aí pelo trabalho de sábado, né? Os jovens aqui, o trabalho que vai ter. Vamos estarmos orando pelo nosso país, né?
Nós estamos vivendo um momento, um ano de eleição, em que nós precisamos ver a vontade de Deus se cumprir, né? Nós entendemos que a palavra de Deus diz que as autoridades, elas são constituídas por Deus, mas no momento de democracia, ou num país de democracia, nós também temos, digamos assim, um poder nas nossas mãos para uma escolha, né? E as escolhas que nós fazemos, né, é interessante nós termos a consciência e definir aqui o que é bom e o que é ruim, né? O que realmente nós podemos ver, o que vai acontecer ou não, né? E irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu sempre costumo falar que às vezes há um ditado por aí que diz que religião e política não se discute, né? Então a gente não está aqui pregando, discutindo qual candidato ou não, mas a gente tem que pedir a direção de Deus, para que Deus nos direcione a quem realmente nós vamos votar, vamos dar o nosso voto, né? E termos o cuidado disso, até mesmo para que isso não venha prejudicar a nossa vida, né? E prejudicar o país diante de tudo aquilo que nós vemos lá fora. E o cuidado maior que temos que ter é porque todos os países que pregaram ou que elegeram candidatos comunistas, eles sofreram as consequências do lado evangélico, ou numa situação em que a igreja sofreu as consequências por isso. Nós vemos países por aí que vivem isso, que a pessoa não tem a liberdade de pregar a palavra, de estar reunido como nós estamos aqui. Por quê? Porque são proibidos de fazer isso, né? E a gente vê circulando por aí uma intenção de às vezes acontecer isso também no Brasil. Então vamos tomar muito cuidado. Então vamos orar para que Deus esteja nos ajudando a ter uma boa escolha, a saber realmente dar o nosso voto, e realmente Deus nos auxilie nisso, né? De eleger a pessoa certa. Então ore pelo Brasil, ore pelo nosso país, né? E vamos estarmos clamando também a esse favor. E nesta noite, coloque a sua família, né? A sua vida diante do Senhor, né? Aquelas famílias que você entende que necessita de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Às vezes está bem próximo de nós, né? Às vezes nós esquecemos de olhar e orar por essas pessoas. Então vamos estarmos orando pelos nossos jovens, pelos nossos filhos, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar ao Senhor. Enquanto eu vou estar aqui orando, né, ministrando a oração, os irmãos podem estar aí também orando, clamando, fazendo o seu pedido e colocando a sua oração diante do Senhor, amém? Senhor, nós te adoramos, nós clamamos, ó Deus, a Ti nesta noite. Somos gratos, Pai, por estarmos na Tua casa, na Tua presença, por estarmos aqui nesta noite para Te adorar. Obrigado pelo louvor, Senhor, por aquilo que já foi ministrado aqui nesta noite. Agora, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Eu me coloco diante da Tua presença nesta noite para Te adorar, para Te louvar, para exaltar o Teu nome, para dizer, meu Pai, que eu sou grato pelo cuidado do Senhor durante esse dia, pelo livramento que Tu nos deste, pelo dia de trabalho, Senhor. Oh Deus, muito obrigado pelo dia de chuva, meu Pai, pela chuva que tem caído sobre a terra. Nós Te louvamos, nós Te adoramos nesta noite. Somos gratos, Senhor, porque nesta noite nós podemos cantar o hino da vitória e dizer que nós somos vitoriosos por estar aqui na Tua casa, por o Senhor nos trazer nesta noite para Te louvar e para Te adorar e para poder suplicar a Ti. Está aqui a Tua igreja, a igreja do Senhor, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e o Teu povo está aqui, Senhor, Te adorando e clamando a Ti nesta noite, Pai. Nós entendemos, Papai querido, que quando nós suplicamos ao Senhor, quando nós clamamos a Ti, o Senhor atende, o Senhor ouve, o Senhor está atento à nossa oração. A Tua palavra diz que o Senhor é uma torre forte, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, e nós temos crido nisso, Pai. E nesta noite eu apresento a Tua igreja, eu apresento cada um aqui nesta noite que faz parte desta igreja, meu Deus, que Tu visita, que Tu abençoa, que Tu renova, que Tu restaura, Senhor.
que o teu povo nesta noite seja alcançado pelo Senhor. Receba, Senhor, do Senhor o melhor, que nós possamos nesta noite ver o agir do Senhor na nossa vida. Ó Deus querido, fala ao nosso coração, nos mostra, Senhor, a maneira de nós te louvar, de nós te adorar. Meu Pai, que nesta noite também nasça no nosso coração um desejo de levar a Tua palavra, o Evangelho do Senhor, de pregar a Tua palavra, Senhor, às nações, aos povos, Papai querido, aqueles que estão próximos de nós e que precisa ser alcançado por Ti. Eu quero nesta noite clamar ao Senhor. Eu quero nesta noite interceder ao Senhor pela igreja do Senhor. Eu oro nesta noite pelas famílias, meu Pai. Visita cada lar nesta noite. Eu te peço, Senhor, pelo esposo, a esposa, pelos filhos, pela unidade no lar, pela unidade da família, Senhor. Nós repreendemos toda ação contrária contra a família, que caia por terra toda seta do inimigo, todo laço do passarinheiro, que caia por terra em nome de Jesus, e a família seja abençoada, a família seja restaurada, a família seja renovada, e nós possamos ver um milagre no meio da família. Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de um milagre do Senhor nesta noite. Deus, que Tu visita. Eu oro agora, eu clamo a Ti agora, Pai, que Tu toca com a Tua mão santa e poderosa e cura, liberta, salva, transforma, e que o Teu agir, Papai querido, nesta noite seja, meu Deus querido, perfeito na vida do Teu filho e da Tua filha. Meu Deus, aqueles que nesta noite, Senhor, têm enfrentado um problema, uma situação difícil e precisa de uma resposta, precisam tomar uma decisão. Meu Deus, visita agora, Senhor. Meu Deus, desamarra todo laço, e que o Teu filho possa, meu Deus querido, conseguir resolver as situações através do Teu poder. Deus querido, eu oro pelo trabalho de sábado que será realizado aqui na Tua igreja. Quero pedir a Tua bênção sobre a vida, Senhor, do Lucas, da Júlia, Senhor. Eu te peço também pela vida do pastor Antônio, da irmã Silvia. Meu Deus, visita os Teus filhos, meu Pai, que Tu tem usado na Tua obra, que tudo eles sejam agraciados por Ti, alcançados por Ti, através da palavra, através do Teu poder e do Teu agir, meu Deus, e que nós possamos ver o Teu nome sendo glorificado neste lugar. Meu Pai, eu quero também, meu Deus, ainda nesta noite, orar, Senhor, pelo Brasil, orar, Senhor, pelo nosso Brasil. Oh Deus, nós pregamos e nós cremos que este país, o Brasil, é do Senhor Jesus, e nós temos levado a Tua palavra acreditando e crendo, Senhor, que o Senhor é um Deus que age, é um Deus que faz acontecer o melhor. E ó Deus, estamos próximos aí, Senhor, das eleições, Pai, neste domingo. Meu Deus, nós queremos Te pedir, Pai, que Tu nos ajuda, Senhor, a termos uma boa escolha, a saber ter uma boa escolha, meu Deus, e que o candidato a ser eleito seja o melhor para a nossa nação, seja o melhor para o nosso país. Meu Deus, nos liberta de toda ação do inimigo, que o inimigo não tenha êxito nesse dia, Senhor, de tirar a liberdade, Senhor, da Tua igreja, de tirar a liberdade do Teu povo, mas que nunca, Senhor, o inimigo venha intervir para que o Teu nome seja impedido de ser pregado nesta cidade, neste estado e neste país. Abençoa, Pai. Eu quero Te pedir e agradecer nesta noite, porque eu sei que o Senhor cuida das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Eu Te louvo agora. Eu sou grato mais uma vez, Senhor, por este momento, por esta oportunidade e por esta oração, Senhor, que é dirigida a Ti, na crença, Senhor, na crença, meu Pai, que o Senhor ouve, que o Senhor responde, e que nós alcançaremos, meu Deus querido, a resposta certa vinda do Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua conosco nesta noite, nos abençoando, nos direcionando, e que a Tua palavra, que será pregada, que será ministrada nesta noite, venha de encontro às nossas necessidades, e nós possamos guardar no nosso coração. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, e somos gratos a Ti, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, irmãos? Vamos estar tirando as ofertas. Eu vou estar lendo um texto que se encontra na segunda carta a Coríntios,
no capítulo 9, do versículo 7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda obra. E é isso que acontece, né, irmãos? Aqui diz pra gente não dar por obrigação, aqui diz pra gente dar com alegria, porque quando a gente dá com alegria, com certeza a gente é abençoado. Não a gente trazer aqui só por querer bênçãos, para trazer coisas para o nosso bolso, mas sim para a gente ofertar com alegria de todo o coração. Porque como aconteceu naquela passagem, a viúva deu tudo que ela tinha e valeu mais tudo que as outras pessoas tinham dado. Que a gente venha ser assim, a gente venha dar nosso melhor na casa do Senhor, para que venha sempre prosperar a nossa igreja. Em nome de Jesus, vamos ofertar? Vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós lermos um texto da palavra do nosso Deus, para a gente meditar nessa noite que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, no nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui. Aqui está o teu povo, aqui está a tua palavra, e aqui estamos, Pai, como mensageiros do Senhor para compartilhar a palavra que vem do alto do céu para o nosso coração. Que o Senhor nos habilite neste momento, destruindo toda a força contrária, toda obra contrária, toda a força do mal, e abençoando, Pai, cada detalhe, cada palavra que aqui, Senhor, for ministrada. Toque a mente e o coração dos teus filhos, da tua igreja. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler com vocês capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, do versículo 11 em diante. O cabeçalho desse texto, ele traz assim uma noção daquilo que Paulo está falando nesse capítulo 6. E dentro desse, podemos assim dizer, tema desse texto, fala sobre a graça de Deus, que não permite que fiquemos presos nos grilhões do pecado, do poder do pecado. Então a graça, ela é maior, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Versículo 11 em diante diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes. Nem tampouco obedecerdes em suas consciências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Pode assentar, irmãos.
Esse texto, ao meditar agora à tarde, me levou a pensar no dever de nós, cristãos, nos render inteiramente à graça de Deus. A graça. E eu peguei uma outra versão e eu quero fazer aqui um resumo nesses versículos que nós lemos, dizendo apenas que Deus está aqui chamando-nos, através do apóstolo Paulo, a nos render completamente a Deus, porque Ele quer nos usar como instrumentos de justiça. Rendam-se completamente, porque como se Deus estivesse dizendo: eu quero usar vocês como instrumentos de justiça. E para que isso aconteça, o pecado não pode reinar em vós. E essa palavra de rendição, ela tem uma conotação negativa, como também a palavra submissão. Porque essas palavras, ela alude perda, ela leva a entender que vamos perder com isso. E ninguém gosta de perder, como também ninguém gosta de se render. E nós, como cristãos, somos ensinados a não nos rendermos. Não nos rendermos ao pecado, não nos rendermos às dificuldades, às lutas, não nos render diante de um ataque satânico. Somos ensinados a não nos render, porque é a ideia de admitir derrota. E tanto a palavra rendição como submissão aparece sempre num contexto negativo. Você ouve lá nos noticiários, bandidos são capturados e eles se rendem às autoridades, porque tem lá um 38, né, uma 12 apontada, e aí é muito fácil. Agora preste atenção, por que nós, como cristãos, somos ensinados a não nos rendermos, a não ceder? Pois para nós vencer é tudo. Tudo que nós cristãos queremos é vencer, sermos vitoriosos, vencedores. E o apóstolo Paulo fala nessa mesma carta, como também em outras, que nós temos que batalharmos já como vencedores. Mas a rendição que eu quero falar nesta noite não é perda no sentido bom da palavra, mas ela também alude perda no sentido que Paulo está falando aqui, né? Sobre as coisas que nós vivíamos antes de nós conhecermos a Cristo. E a rendição para nós, povo de Deus, a Deus, torna-se na essência da adoração. Ninguém consegue se tornar um verdadeiro adorador se ele não estiver rendido ao Senhor. Paulo, nesse texto, ele está falando exatamente isso, né? Rendam-se completamente a Deus, como instrumentos de justiça, porque Deus quer usar cada um de nós.
Porque a verdadeira adoração, ela acontece quando há uma entrega completa. Nessa mesma carta, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz que nós deveríamos apresentarmos a Deus os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. É o culto com entendimento, né? Rendendo-se completamente a Deus. Palavra de domingo passado aqui, para nós não nos conformarmos com o mundo, mas que nós possamos trabalhar, batalhar, para que seja implantado nesse mundo corrupto a essência da adoração. Porque Deus procura tais que assim o adoram, em espírito e em verdade. E ninguém consegue ser um verdadeiro adorador se ele não render-se totalmente. 95% não é suficiente. Precisa ser 100%. E aí nós vamos entender por quê. Porque a rendição, ela se manifesta através da confiança que é gerada pela obediência. Uma pessoa que se rende a Deus, ela confia em Deus e ela consegue então obedecer a Deus. Por quê? Porque ela confia em Deus que a batalha vai ser difícil, o caminho vai ser apertado, as adversidades serão muitas, mas temos aquela confiança que nós não vamos ficar caídos, prostrados, como que derrotados. A essência da adoração, ela diz: confia, obedece e rende-se. 3 coisas que acontecem que é fundamental na vida de qualquer cristão: confiar em Deus, obedecer a Deus, rendendo-se completamente. Olha o que Jesus fala lá em Lucas 6:46. Ele diz assim: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu estou ensinando, o que eu estou dizendo. Confiança. A pessoa que se rende, ela obedece a Deus. Deus chega para Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. Se fosse você no lugar de Abraão, o que você faria? Hein, presbítero Daniel? Hoje os obreiros falam: eu quero fazer a obra. Eu me lembro de uma pessoa da cidade de São Carlos que dizia: não, agora eu vou viver pela fé. Eu saí do emprego e vou viver da fé. Mas as pessoas não querem viver pela fé. Você chega num pastor e diz: olha, você vai ser transferido para tal lugar. Ele quer ir lá, ver o templo, quer olhar os relatórios financeiros, e aí depois, se for tudo bem, diz: Deus está mandando. Você já pensou sair com uma trouxa, hein, Sione? Só para obedecer a Deus? A gente ouve as pessoas dizer: ah, por Deus, eu o quê? Nós víamos muito isso, novos convertidos que se convertiam e vinham dar o seu testemunho num púlpito e diz: olha, irmão, eu só me arrependo de não ter conhecido Jesus antes.
Dali a alguns anos você vê o cara mergulhado, comendo bolotas de Satanás. Mas antes havia testificado que queria ter conhecido Jesus antes. É fácil dizer que tem fé. Mas a fé, ela só é vivenciada e demonstrada. Ela é demonstrada quando vivenciada. Tiago trabalha muito essa questão. Você tem fé? Mostra-me a tua fé sem as obras. Você crê que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que você pode pensar ou imaginar? Aí eu creio. E aí Deus disse, então sai daqui e vai para lá. Você vai? Cada dia que passa eu aprendo mais. Eu aprendo mais. Porque parece que as pessoas hoje não querem render-se completamente a Deus. Sabe o que é render-se completamente? Quer um exemplo? Lucas capítulo 6, Lucas 5, versículo 1 ao 5. O que Lucas revela ou relata ali no capítulo 5? Os apóstolos estão ali na beira do mar, na praia, lavando as redes. Depois de uma noite frustrada. Sabe quando você trabalha, irmã Helena, o dia inteiro e você não vê resultados? Sabe, Silvia, quando você luta o dia inteiro e não vê resultados? Olha uma casa, olha a outra, e quando gosta de uma não dá certo. Hoje ela estava lá no sofá assim, ó. Eu disse, o que foi dessa vez? Eu perguntei, o que eu fiz dessa vez? Né, irmã Helena? O resto ela conta depois. É fácil falar que tem fé. Abraão, pega tudo que você tem, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Rapaz, Abraão podia ter chegado lá naquele lugar e disse, nossa, esse é o lugar, hein? Nossa, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, meu Deus. Porque quando Deus fala algo para a gente fica naquela expectativa de que coisas grandes, porque hoje não falta pregadores para dizer, o melhor está por vir. E às vezes não é o melhor que está por vir, não. A vida de um cristão, se faltar rendição, Nair, até que ponto eu estou disposto a carregar a minha cruz sem reclamar e sem murmurar? Hein, presbítero Daniel? Até onde? Até onde que eu vou carregar a minha cruz? Jó, ele chegou numa situação tão caótica e recebeu conselhos de várias pessoas, inclusive da sua própria esposa. Naquele momento de dor, de sofrimento, irmão, não era só a mulher de Jó que estava enfrentando a dificuldade. Não era. Ele também estava sofrendo. Mas mesmo no sofrimento, irmão Antônio, ele precisou ainda ter uma paciência com a sua esposa, uma paciência, e até mesmo lá no final da história, aquela mulher amargurada, revoltada, ela é restaurada e ainda vive uma linda história de amor com Jó e gera mais 10 filhos. É amor.
Agora Jó não tinha só 10 filhos, agora era 10 no céu e 10 na terra, era 20, Lucas. Porque ele se rendeu. Eu não vim a este mundo e nu eu vou embora para lá, vou embora dele, mas bendito seja o nome do Senhor. Jesus chega para aquele mancebo rico e diz: pega tudo que você tem e distribua aos pobres. E vem e segue-me. Mas seguir Jesus sem nada. É fácil seguir a Jesus com um sustento já garantido, né? Uma prebenda boa, rechuchuda, garantida. Mas o ruim é você saber que você vai para um lugar que não tem nem expectativa. Precisamos de fé para seguir Jesus. Seguir a Jesus é percorrer um caminho difícil, espinhoso. Eu tinha acabado de me converter. E tinha umas jovens, uma chamava Creuza e uma Alzira, eram 2 irmãs. E a Alzira era uma menina assim, sabe, bem extrapolada, assim, ela dava aquelas risadonas e, nossa, e alegre, tudo para ela, né? Parecia até que ela era meio problemática, assim, no sentido de mentalmente. E a Creuza já era aquela outra irmã mais retraída. Quando dava risada, dava só de cantinho de boca, assim. Séria. E um dia ela chegou para mim assim e falou: Toninho, eu tive um sonho com você. E eu fiquei muito preocupada com esse sonho. E eu sonhei que a mocidade toda da nossa congregação, nós íamos caminhando tudo junto, alegre, batendo palmas, cantando. E de repente nós chegamos num lugar que tinha uma ponte. E nós começamos a andar por aquela ponte. Mas de repente nós olhávamos para você e você já não estava mais junto conosco em cima da ponte. Você estava lá naquele curtume, aquele rio sujo, afundando e levantando e se batendo e com a dificuldade. E nós continuamos atravessando e você lá lutando e remando contra as dificuldades. Só que quando nós terminamos de atravessar aquele rio sujo pela ponte, você já estava lá sentado na pedra do outro lado nos esperando. E eu me lembro que não demorou uma semana que eu fiquei muito doente. Pensa num cara doente. Pensa num camarada que não dormia de noite. Pensa num cara que tinha um reboco bem sem pintura e ficava a noite inteira se ralando naquelas paredes. Ficava até marcada de sangue. 18 anos. E vai passando. E eu não me esqueço desse sonho que foi uma revelação. Seguir a Jesus, pegar a cruz de cada dia e seguir a Jesus é percorrer um caminho arriscado. E se não estiver totalmente rendido a Deus, você não vai. Você não consegue. 95% não é suficiente, porque existem momentos da nossa caminhada cristã que, se nós não formos 100% rendidos ao Senhor, a gente abandona tudo.
E lá em Lucas capítulo 5, versículo 1 e 5, estava lá aqueles discípulos tristes, abatidos, porque eles tinham trabalhado a noite inteira, mas não tinham tido sucesso nenhum, não pegaram peixes, e eles viviam da pesca. Já pensou se você vive marretando na rua? Marretando é vendendo os seus produtos. E durante todo o dia você sobe rua e desce rua, e chega no fim do dia você não vendeu nada. Você volta triste, né? Cabeça baixa, como um derrotado. E às vezes a gente fica pensando, será que Deus tem prazer em me ver nessa situação? E aqueles discípulos estavam assim, derrotados, porque eles viviam da pesca. A pesca era a sobrevivência deles. Mas Jesus chega e diz para eles: olha, vocês trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, mas tornem ao mar alto e lançai as vossas redes. Olha o que uma pessoa rendida completamente a Deus faz. Jesus diz: pega as tuas redes, torna ao mar alto e lançai as vossas redes. Os mesmos pescadores, as mesmas redes, as mesmas águas, e pegaram uma quantidade tão grande de peixes. Porque quando Jesus fala para Pedro, ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Ele poderia ter dito: não, estou cansado, não adianta, eu conheço o mar, eu sei que a maré não está para peixe, hoje não é o dia. Mas Pedro não. Ele disse: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas porque Tu estás mandando, tornaremos ao mar alto e vamos lançar as nossas redes. Aleluia! É aí, irmão, é na hora do fracasso, é na hora da derrota que você vê se realmente você está rendido a Deus. Após uma noite inteira de trabalho árduo, não pegaram nada. Eles precisaram reconhecer o seu fracasso, mas mesmo assim, no fracasso, eles renderam-se a Deus. Porque como é difícil, irmãos, como é difícil. Eu sou marcado para essas coisas. Eu frequento filas, sempre tem uma coisa para dar errado. Essa semana foi uma luta, uma luta. Nós alugamos a casa, tudo certo, com as caixas já preparadas para começar a montar. De repente recebe uma ligação: olha, outro imobiliário alugou na frente. Daquele trabalho. Foi lá, né? Eu vou na fila, eu pego a senha, minha senha nunca chega. Preciso ir lá e falar assim: por que a minha senha? Oh, desculpa, moço. Eu vou no cartório tirar uma certidão de matrícula, a minha senha não chega, gente, não chega. Eu fui na de Campinas, eu tive que ir lá na frente e falar: moço, por quê? Ele falou: ai, tá bom, eu vou mandar ela atender o senhor agora. Eu falei: mas meu Deus, por que não me chama? Hoje eu fui lá para renovar minha carta, mesma coisa, eu precisei ir lá para... Mas o que está acontecendo? Quando chega perto da minha senha, volta lá atrás de novo. Que negócio é esse? Ah, peraí, senhor, que nós vamos atender o senhor. Tá bom, então me atenda. Eu falo: meu Deus, como que pode? Mas Deus tem sido fiel, mais fiel.
Ontem nós íamos para a igreja, aquela chuva que trancava a rua e tal. Chegou lá embaixo, numa curva lá, e eu falei para a Silva antes, ó, eu vou diminuir nessa curva aqui porque tá muito esquisito. Mas não deu tempo de eu abrir minha boca. Um pinheiro caiu que atravessou a rua. Eu quase que entrei debaixo do pinheiro, assim, ó. Falei, meu Deus! Tartaruga eu não falo nada porque eu não vejo nenhuma, eu passo tudo rápido. Rendam-se completamente. Uma pessoa rendida, ela destaca-se no seu relacionamento com as pessoas e com Deus. Você não pressiona, não vai porque você tem que ir. Você não precisa pressioná-lo. Uma pessoa que se rendeu a Deus, você não precisa ficar falando para ele que ele tem que trazer os seus dízimos, e dízimo de tudo. De tudo. Uma pessoa rendida, você não precisa pressioná-lo para ele vir nos trabalhos da igreja. Ele não fica exigindo seus direitos, porque eu tenho direito. Ele não exige seus direitos. Quantas pessoas estão vivendo hoje, metem o pau no filho pródigo, que pegou a herança e foi lá desperdiçar a sua fortuna, como nós já falamos aqui esses dias. Mas às vezes ele está dentro da igreja e está sendo um pródigo, um desperdiçador. Sabe por quê? Porque não sabe usar os seus dons, os seus talentos para a glória e para o louvor do nome do Senhor. E por que não usa o seu dom, o seu talento, a sua profissão para adorar e glorificar o nome do Senhor? Porque não está rendido-se completamente a Deus. Quantas pessoas como os pródigos exigindo seus direitos. O filho mais novo diz, pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. Pessoas dentro da igreja, se Deus não fizer, então eu não vou mais servir a Deus. O tanto de coisa que deu errada para mim essa semana, eu poderia dizer, sabe, vou chutar o pau da barraca e vou deixar tudo de lado. Por que se existe algo que é vontade de Deus e você quer fazer esse algo que você tem certeza que é vontade de Deus, e por que não dá certo? Porque o inimigo quer fazer você desistir. Então ele coloca tropeços, embaraços. Ele não consegue, se você é um crente fiel, ele não consegue te derrotar com um adultério, com um roubo, com uma fornicação. Então ele vai tentar nessas coisas do dia a dia. Ele não exige os seus direitos. Uma pessoa que se rendeu a Jesus, ele está disposto ao sacrifício, sem exigir nada, irmã senhora. Ah, se Deus não fizer, então Deus tem que fazer. Se Deus quer que eu fique aqui, Ele tem que fazer isso. Deus tem que fazer o quê? Quem somos nós para exigir de Deus? Quem és tu que a Deus replicas? Como se o barro falando ao oleiro, por que você me fez assim? Por que o Senhor quer assim? Como que o barro pode replicar ao oleiro? Uma pessoa rendida, ela não é egoísta. Ela não pensa só nela. Às vezes, irmã Nair, a gente tem que sofrer para beneficiar outros, sabia disso? Às vezes, Sione, você tem que sofrer uma decepção, uma perda para abençoar um filho, um esposo. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque você pensa que é porque você serve a Deus, as coisas vão correr tudo bem. É aí que é o grande engano do crente.
que achar que por servir a Deus as coisas vão acontecer do jeitinho que você quer, do jeitinho que você planeja. Será que é assim? Porque você serve a Deus, você vai conseguir? Não. É muito pelo contrário. Você vai ter que ficar, como o Salmo diz, como o servo atenta para as mãos do Senhor e a serva para as mãos da sua senhora, assim atentamos para o Senhor nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Olha, Daniel, as coisas não estão correndo como você planejou, como você quer. Fica como um servo. Fique como aquela mulher cananeia, Cirofenícia, Senhor, ali esperando, porque se cair uma migalha de Deus já é o suficiente para me dar a volta por cima, já é suficiente para mim sacudir a poeira. Uma migalha de Jesus já é suficiente para mim me colocar em pé e poder caminhar. Apenas uma migalha. Não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uma pessoa que se rende, ela não é avarenta. Coisa difícil da nossa vida é entregar para Deus as nossas finanças. Você já entregou as suas finanças a Deus? Já entregaram? Tem gente que ainda não. Ah, não, isso não. Como diz o Francisco, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu sirvo a Deus, mas é do meu jeito. Você lembra daquela parábola da grande ceia? Jesus mandou chamar, o dono da festa mandou chamar os convidados, e um se excusava dizendo: olha, eu não posso, tenho compromisso. E depois manda um segundo mais honrados e ele sai pelas ruas, chama todo mundo, pessoas conhecidas, desconhecidas. Eu quero ver a minha casa cheia. E chegou o grande dia da festa e a casa estava cheia. Mas de repente nota um ali que não estava com vestes nupciais. Era uma vergonha quando você era convidado por alguém e não comparecia à festa com as vestes adequadas para aquele evento. Era uma vergonha. Isso representa o quê? Aquelas pessoas que são chamadas por Deus para participar do banquete de Deus, mas querem ficar do jeito que querem. Não querem se portar com vestes nupciais. Não querem vestir o trajo do cristianismo. Os valores do cristianismo. Uma pessoa rendida ao Senhor, ela se traja com os valores do cristianismo, a oração, a comunhão, o temor a Deus, a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos. Uma pessoa rendida, você não precisa pressioná-lo, ela não exige os seus direitos. Sirvo a Deus, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pensar no meu futuro. Mas que futuro é esse sem temer a Deus? Ah, não, mas eu preciso pensar, porque quando eu tiver mais idoso, eu preciso estar aposentado, ter o meu sustento. Eu preciso pensar um pouquinho mais em mim. Mas o que diz Mateus 6:21?
que nós não podemos servir a dois senhores. Porque nós o haveremos de amar um e odiar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Então a quem vamos servir? Os dois não tem como. Eu rendo-me completamente a Deus porque Ele quer me usar como instrumento de justiça? Ou eu prefiro continuar vivendo a minha maneira, da maneira que eu penso? E aí Paulo, então, no capítulo 6, ele diz exatamente isso, versículo 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Rendam-se completamente, porque Deus quer nos usar. Irmão, a coisa mais linda, nós tivemos um culto na segunda-feira, na casa de uma irmã que estava internada com estado final de câncer. E a gente foi para visitar ela na casa dela, mas ela estava no hospital. E nós fizemos o culto mesmo assim. E depois de alguns dias ela faleceu. E nós estávamos ali pensando, e eu falei o seguinte: quem daqui já entrou num cemitério? Você vê ali túmulos e vê lá as fotos do tempo que as pessoas viveram, né? Você olha lá e vê pessoas que viveram 100 anos, 90, 80. Mas você vê túmulos de crianças que não viveram 5, 2 anos. Aí você vê lá naquele túmulo aquela foto daquela menininha linda. A pessoa passa e fala: nossa, olha essa menina tão linda. O que será que aconteceu com ela, né? Nossa, quando essa menina ficasse uma jovem. Nossa, você percebeu que quando lá nos noticiários matam uma moça e falam: nossa, era ela linda. Se era feia, então pode matar. Vocês já observaram isso? A ênfase é: nossa, uma moça linda, que tinha um futuro brilhante. Mas aquela que já não tem tanta aparência, parece que nem dá nenhuma ênfase, né? Aí você olha lá aquela menina. Aí eu preguei lá e eu falei: o interessante é a gente observar, não naquelas pessoas que morrem tão cedo, mas a maior tristeza, a dor, é ver uma pessoa que viveu 100 anos e não ficou com um patamar de honra. Teve 100 anos, mas não viveu 100 anos. E aí a gente fica pensando naquela criança que não passou dos 5 anos. E a gente focaliza aquela que ainda não viveu, para dizer que tinha um futuro brilhante. E aqueles que viveram e não tiveram esse futuro brilhante? Assim somos nós. Viva o cristianismo com intensidade, irmão. Abra mão, renda-se completamente a Deus. Eu digo para os irmãos que meu coração está preparado para servir a Deus. Ser crente enquanto as coisas estão bom é fácil.
enquanto tudo está tranquilo, é gostoso. Mas a hora que Deus dá uma ordem para a gente, como que a gente encara essa ordem de Deus? Somente aqueles que estão rendidos completamente serão os vasos usados para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a minha vida e a tua vida seja para a glória de Deus. Não sei quanto tempo de vida eu vou ter, nem vocês, mas vivam com intensidade. Não se preocupe com tesouros terrenos não, viu, João? Se preocupa com tesouros celestiais. Porque aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Amém? Se coloque em pé. Deus nos abençoe no nome de Jesus. Estou olhando aqui o horário. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, pela sua grandeza, pela sua bondade. Eu te agradeço por cada momento do Senhor nas nossas vidas. Que o amor, a graça, o poder, a unção e a misericórdia do Senhor continue abundantemente sendo derramado sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Só aguarde um minutinho, pode assentar, o Lucas vai dar o término. Deixa eu falar para os irmãos que domingo o presbítero Daniel já falou aqui, muito importante. Não citou nomes, e não é mesmo para citar nomes, mas orem a Deus e pensem seriamente. Analise o perfil de cada candidato. Não pensa que esses candidatos, depois de eleitos, vão se converter. Pense naqueles que já são convertidos.